Já no meu retorno a essa casa, depois do período do recesso branco que tivemos, e estamos aqui já há 2 semanas, cumpri uma agenda muito forte no Rio Grande do Sul. Mas recebo aqui uma notícia que me deixou extremamente contente e, por isso, faço questão de registrar nesta quinta-feira, quando realizei pela manhã, ali no plenário da Comissão de Direitos Humanos, uma belíssima audiência pública com a presença de 8 painelistas, mais de uma centena de convidados para discutir o envelhecimento com qualidade. E lá foi falado também da importância de um outro estatuto por mim apresentado, além do idoso, da igualdade racial, política de salário mínimo, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O fato é que a deputada Mara Gabrilli, relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, enfim, concluiu o seu relatório. Foram anos e anos desde que apresentei a primeira versão desse estatuto, 14 anos para ser mais exato. Isso foi no ano de 2000, quando eu era ainda deputado federal. Me recordo bem dos primeiros debates. Muitos não queriam o estatuto, diziam que não era necessário, que as pessoas com deficiência já tinham uma lei mais do que ampla. Mas, por outro lado, nós tivemos o apoio da maioria do povo brasileiro, principalmente dos familiares de pessoas com deficiência e de entidades formadas por essas pessoas para a aprovação da matéria. Assim, aprovei o projeto aqui no Senado e remeti para a Câmara. No ano de 2003, quando fui eleito para o Senado, aqui aprovei o projeto. No Senado, quem relatou esse meu projeto foi o senador Flávio Arnes, que continuou ouvindo as pessoas com deficiência em uma série de audiências até construir a votação. Foram 1.168 encontros promovidos por nós, e claro, com o senador Flávio Arnes, e pelo movimento das pessoas com deficiência. Além de 5 outros em âmbito regional, promovidos pela CONAD, graças ao seu conhecimento e experiência na área, aliados ao seu poder de articulação, o relator apresentou, enfim, um brilhante substitutivo que foi aprovado. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos. Aí o projeto é remetido, então, à Câmara dos Deputados. Paralelamente a toda essa caminhada, estava sendo discutida em âmbito internacional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, naquele momento, houve por parte de segmentos de pessoas com deficiência o entendimento de que o projeto do Estatuto precisava ser revisto à luz da Convenção Internacional. Então, isso foi feito. Formou-se um grupo de trabalho, grupo esse composto por membros da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiente, representantes do CONAD, juristas, convidados e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidenta da República, liderada pela ex-ministra e deputada federal Maria do Rosário. Senhores e senhoras, abro um parêntese para ressaltar a liderança fundamental da grande deputada Maria do Rosário na articulação dessa proposta, que na época estava à frente da Secretaria, sobre a sua coordenação, o GT de análise do Estatuto assinou um documento em que se comprometia a não permitir retrocesso, e sim avançar em relação à legislação em vigor. Mais uma vez, o meu muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais que se deram as mãos e colocaram no Estatuto todo o seu conhecimento. Conhecimento intelectual, de alma e de coração. Dedicando-se, empenhando-se, preocupados em ampliar os direitos da pessoa com deficiência, em promover a igualdade da sensibilidade aos espaços, aos serviços e às ações humanas. Fim do período dos trabalhos do GT, a relatora Mara Gabrilli debruçou-se intensivamente sobre o texto sugerido pelo grupo de trabalho. É preciso lembrar, por uma questão de justiça, também que o texto produzido pelo GT de análise do Estatuto
a relatora juntou contribuições de 3 conferências nacionais realizadas pelo Executivo. A relatora ainda ressaltou algumas inovações do PL número 7.699, que, seguindo sugestões vindas de várias partes do país, passa-se a se chamar, segundo ela, Lei Brasileira de Inclusão, mudando o nome. Para mim, o importante foi manter o projeto. O nome não era, para mim, uma questão emblemática e concordamos que o Estatuto passou a se chamar Lei Brasileira da Inclusão. Belo projeto que, com a contribuição de milhares de brasileiros, vai se tornar realidade. Eu tive a alegria de apresentar a primeira versão. Qual seja, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, para mim o importante é que as pessoas com deficiência sejam protagonistas dessa escolha e que o CONAD representante legítimo dessa parcela da população seja ouvido. Para mim, o importante é a união de todos em torno de um ideal, de uma lei completa, justa, que atenda às pessoas com deficiência. Ou melhor, de várias ideias, o ideal da acessibilidade, da educação inclusiva, do mundo do trabalho inclusivo, da vida inclusiva. Em uma série de audiências regionais, coordenada por deputados de todos os partidos e participantes ativamente, foram colhidas mais de 1.000 sugestões. Em uma entrevista concedida ao Plantão de Organização de Cegos do Brasil, ONCB, a relatora ressaltou: esse esforço suprapartidário demonstra que todos enxergam no projeto um instrumento importantíssimo na busca da cidadania de cerca de 25% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. Entre outras inovações destacadas na conversa, ela citou o auxílio inclusão. O benefício vai permitir que uma pessoa que receba o BPC ou uma aposentadoria por invalidez volte ao mundo do trabalho sem ter de optar entre o benefício ou o salário. Por meio desse mecanismo, uma pessoa que escolha voltar ao trabalho terá ainda um estímulo a mais, uma vez de uma simples troca de benefício ou aposentadoria por um salário, ela poderá, por um período, acumular os dois. O aspecto coercitivo do projeto também foi destacado pela relatora na entrevista. Como exemplo disso, ela citou a questão da audiodescrição. Esse ponto, até agora, está apenas normatizado em portaria, uma regra que não possui força de punição. No entanto, estando essa determinação prevista numa lei, o seu descumprimento será passível de punição. A cabeça não pensa aquilo que o coração não sente. A frase, belíssima frase, é do escritor Rubem Alves, e o sentimento que dela retiro é: para que a inclusão e a igualdade material sejam uma realidade, é necessário que nos identifiquemos todos pelo coração, pela alma, pelo sentimento de pertencimento, de identificação entre as pessoas, respeitando as diferenças. Ou melhor, por causa dessa diferença, dessa diversidade de corpos, de história de vida, de forma diferente de viver e ver a vida. Lembro mais uma vez que esta tem sido uma trajetória longa, com idas e vindas, altos e baixos, de celeridade e, igualmente, de compasso de espera. Mas também foi um trabalho empolgante, estimulante, desafiador, mas muito enriquecedor. Afinal, o estatuto que apresentei e que só muda o nome poderá trazer benefícios para 45 milhões de brasileiros. Mas também foi um trabalho empolgante, eu diria desafiador, que só me deixa alegre saber que ele poderá ser, de uma vez por todas, aprovado e sancionado ainda esse ano. Eu nunca desisti desse projeto. Foram quase 15 anos, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos que me exigiram toda a paciência do mundo, entendimento, compreensão, diálogo, concertação. Felizmente está dando certo. A força vinha da minha fé e da certeza que o Estatuto estava no caminho certo e de que seu propósito é nobre, justo,
emancipador. Demos mais um passo. E agora vamos subir mais um degrau. Vamos votar o Estatuto. Ou melhor, se assim quiserem, essa lei que beneficia a tantos brasileiros, já poderá se chamar a Lei Brasileira de Inclusão. Conclamo, enfim, todos os deputados. Queremos ver a Lei de Inclusão tornar-se instrumento de política viva e real, beneficiando a todos, beneficiando as pessoas com deficiência. Queremos ver esta gente, a nossa gente, se libertando do preconceito e da exclusão. Queremos ver essa lei beneficiando a toda a sociedade, que pouco a pouco vai incluindo esse enorme contingente de pessoas que mostram a diversidade da condição humana. Nesse sentido, para encerrar, fico aqui com uma frase de uma música de João Gilberto que diz: meu coração não se cansa, meu coração não se cansa de ter esperança. E ainda com a definição dada por uma criança para a palavra esperança, disse ela: esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. Esses eram os comunicados que eu tinha a fazer no dia de hoje. E como não existem mais senadores no plenário, seguindo o ritual, que não havendo então número de senadores no plenário, para continuar, nós então vamos nesse momento não abrir a sessão, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do regimento interno, será despachado o expediente que se encontra sobre a mesa, encerrada a reunião do dia de hoje.